Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão da Câmara Municipal discute projeto do governo estadual que prevê a construção de presídios verticais. Nós temos que encontrar diversas pessoas, diversos técnicos, academia, o movimento social, o próprio pessoal que é egresso do sistema do prisional, o próprio governo do estado que é o interessado no projeto, procurar a todos e colocar todos numa roda para conversar sobre isso, e foi o que nós fizemos hoje. Começa nesta quarta-feira mais uma edição do Salão Carioca do Livro. E o Tour do Maracanã ganha programação especial para celebrar os 50 anos do milésimo gol de Pelé. O Maracanã, como palco do milésimo gol, ele se preparou para trazer um pouco da experiência e dos conteúdos gerados na época de volta para o torcedor carioca, para ele poder experimentar o fato histórico novamente. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com um assunto polêmico. O projeto do governo estadual que prevê a construção de presídios verticais no complexo penitenciário de Jericinó. O projeto foi discutido durante uma audiência pública na Câmara Municipal do Rio e recebeu críticas de vereadores e arquitetos. Psicólogos, arquitetos, pesquisadores e representantes de outros segmentos da sociedade civil participaram da audiência pública. A representante da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras, Letícia Matos, apresentou o projeto do governo estadual para a construção de uma nova tipologia arquitetônica de equipamento prisional. É um conjunto penal que está sendo proposto na tipologia vertical, mas as unidades prisionais elas não são verticalizadas, elas têm ou um pavimento ou 2 pavimentos. Elas são dispostas de forma vertical, como conjunto, para diminuir o custo de obra e de implantação de infraestrutura, porque para atender o déficit de vagas que temos hoje no sistema, precisamos de muito espaço e muita infraestrutura instalada. E esse tipo de arquitetura otimiza a instalação dessas infraestruturas e libera solo, inclusive para implantação de outras atividades no local. O novo presídio abrirá cerca de 3.500 novas vagas no sistema prisional e custará cerca de 40% a mais que as construções tradicionais. Eu destacaria que ele aumenta as dificuldades e a segurança piora do ponto de vista do número, de presos que ele vai trabalhar, necessita de um maior número de agentes penitenciários para essa segurança, o seu sistema logístico de funcionalidade se agrava bastante, cria bastante dificuldades. Ele não é uma proposição mais econômica, muito pelo contrário, um presídio horizontal ele seria mais econômico do ponto de vista da construção e do ponto de vista da manutenção. E ele traz uma situação que eu considero gravíssima, que ele piora muito a ambiência, o espaço interno, e a qualidade desse ambiente interno, tanto de salas quanto também das áreas comuns, fechadas e confinadas,
porque é um sistema, né, que tem dificuldades de fazer a circulação e a troca de ar, e essa proposta vertical ela agrava essa situação. João Luiz Silva, que já passou pelo sistema prisional e hoje atua na ONG Eu Sou Eu, classificou o novo presídio de condomínio da morte. Esse sistema não dá conta em presídios horizontais, que estão em lugares planos. Você imagina com o número de pessoas empilhadas umas em cima das outras, em prédios, e com um efetivo de técnicos e de agentes ridículo, que não conseguirão dar conta dessas pessoas que estarão lá. Serão 3.500 pessoas amontoadas umas das outras, para quem sabe aí 5 agentes, como a gente já vê hoje nas prisões. Não é um projeto de uma prisão vertical, é um projeto de condomínio da morte. O parlamentar Tarcísio Mota disse que o presídio será um novo campo de concentração e que, por isso, a Câmara precisará se posicionar contrário a esse projeto. O que me parece que a gente está concluindo aqui, de uma série de falas, é que não há razão econômica para a verticalização e que o processo da verticalização não trará dignidade, de que o processo de inserção do trabalho na educação não está claro de como vai acontecer e tende a ficar mais complexo ainda, de que os problemas da questão da saúde e da dignidade piorarão nesse sistema. A transexual Adriana Greta, representante da ONG Rede Trans, apresentou as dificuldades que essa população enfrenta no sistema carcerário. Nós temos no Rio de Janeiro um presídio que é menos pior, que é o Evaristo de Moraes, que lida com a situação de pessoas trans em cárcere, só que não consegue atender a toda essa população. E as pessoas trans ainda continuam indo para presídios e colocados em celas de acordo com o seu estado de nascimento, ou seja, ou biológico ou que ainda não fizeram a ratificação do nome. A Câmara vai precisar aprovar o projeto que muda o gabarito no bairro do Jericinó, em Bangu, zona oeste da cidade, para que no local seja construído um presídio vertical. Vereadores defendem a realização de outras audiências públicas para que os profissionais do sistema carcerário sejam ouvidos. Nós não podemos nos furtar de fazer todos os debates. Quando esse projeto chega aqui na casa, quando esse projeto começa a ser discutido aqui por nós temos que encontrar diversas pessoas, diversos técnicos, academia, o movimento social, o próprio pessoal que é egresso do sistema do prisional, o próprio governo do estado, que é o interessado no projeto, procurar a todos e colocar todos numa roda para conversar sobre isso, e foi o que nós fizemos hoje. Na sessão plenária desta terça-feira foi incluído na pauta da ordem do dia o projeto de lei de autoria dos vereadores Paulo Messina, Jorge Felipe e Fernando William, que revoga o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dava isenção aos cartórios do município. Foi votado aqui na casa um projeto que dava desconto de 350 para 150 milhões de reais para os cartórios, sob a justificativa de que ou era dado desconto, ou no futuro, caso os cartórios ganhassem a ação, a prefeitura poderia receber zero, nada. Os cartórios perderam na justiça, perderam. Então agora não tem mais a possibilidade de zero, não existe mais a possibilidade de zero para a prefeitura. Agora o projeto, como os cartórios perderam, o projeto agora simplesmente beneficia cartório, não beneficia a prefeitura em nada. A vereadora Tânia Bastos ressaltou que o projeto apresentado tem o apoio do prefeito Marcelo Crivella. Esse projeto que está sendo entregue neste momento e que estaremos votando em maioria simples, está de comum acordo com o prefeito Marcelo Crivella. E quero fazer aqui também uma ressalva de que a votação foi basicamente unânime. Então, eu acredito que os senhores vereadores também queiram estar inseridos, né, no projeto como coautores. Que os nossos colegas vereadores apreciem com especial cuidado e sem assodamento as mensagens encaminhadas
pelo Executivo para que possamos decidir bem e decidir em benefício da nossa cidade. Os parlamentares também aprovaram em regime de prioridade em primeira discussão o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova com as ressalvas e recomendações propostas o parecer prévio do Tribunal de Contas do município favorável às contas da Prefeitura do Rio relativas ao exercício de 2017. Esse parecer agora, né, do Tribunal de Contas sobre as contas do prefeito Marcelo Crivella aponta 2 novas determinações e 21 recomendações. A gente precisa entender o que está acontecendo na nossa cidade e perceber que a bagunça orçamentária e administrativa que o prefeito Marcelo Crivella tem feito precisa de uma resposta desta Casa de Leis e terá a resposta por parte, pelo menos, da bancada do PSOL. Nunca o governo Crivella deu à saúde o que a saúde pede. Apesar dele dizer na sua campanha eleitoral que em 4 anos colocaria 1 bilhão na saúde, eu acho que ele vai terminar o seu governo fazendo ao contrário, em 4 anos tirando 1 bilhão dos recursos que a própria secretaria pediu para a saúde. Os vereadores também aprovaram em primeira discussão o projeto de decreto legislativo de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, que aprova o parecer prévio do Tribunal de Contas do município favorável às contas de gestão da mesa diretora relativas ao exercício de 2016. Durante a sessão, vários vereadores se manifestaram sobre a questão dos ônibus na zona oeste do município. Eu queria fazer aqui um repúdio. Eu fiquei muito assustado e perplexo com a entrevista que o secretário de Transporte, o Coronel Amêndola, deu à coluna do jornal O Dia, do jornalista Capelli. Dentre tantas coisas que ele falou, ele cita, a pergunta era a seguinte: será que o problema não é a falta de vontade dos empresários? Há muita área violentas que tem ônibus circulando, outras não. E olha a resposta do secretário. Bairros como Santa Cruz e Campo Grande têm uma montanha de favelas. Os empresários têm medo de liberar as linhas de ônibus. Não vamos impor, não é assim. A gente faz um acordo, conversa, vamos ter um estudo estratégico nisso aí. Falam muito mal daquela região, é terra de ninguém, tem que ser feita uma licitação. Eu repudio o secretário de Transportes tratar o bairro de Campo Grande dessa maneira. Ônibus completamente destruídos que rodam naquela região, linhas que foram cortadas sem sequer aviso prévio ao cidadão, linhas de ônibus que deveriam ter 12 carros rodando e só tem 2. Então, um verdadeiro desrespeito que as empresas de ônibus fazem com o morador da Zona Oeste. Eu não li toda a entrevista, mas tenho certeza que essa questão da violência não pode ser utilizada como motivo para não ter um transporte público de qualidade e eficiente naquela região. Eu acho que nessa entrevista ele estava se referindo ao poder paralelo. Nós sabemos que, infelizmente, existe poder paralelo no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste. Então, quando o Coronel Amêndola quis se referir ao medo que determinados empresários têm naquela região, ele quis se referir não aos moradores, ele quis se referir ao poder paralelo que, infelizmente, existe nessa região. Secretário, existe uma lei
já que o senhor é tão fortalecido na Secretaria de Transporte, por favor, regulamenta a Lei 6304, que acaba com a dupla função dos motoristas e voltam os cobradores para os ônibus. Vai um recado para dizer ao Amêndola, se ele de fato está ao lado da população carioca e ele não tem nenhum compromisso com a FETransport e com os empresários de ônibus, regulamenta a Lei 6304, que acaba com a dupla função de motoristas e que volta os cobradores para os ônibus. Eu gostaria aqui de colocar bem claro que a gente deveria chamar aqui o secretário Amêndola, se for o caso, para ele realmente afirmar se ele disse ou se ele não disse, porque é muito vago o jornalista colocar uma matéria, ele assina e fica por isso mesmo, as pessoas brigam, as pessoas pré-julgam e aí não dá em nada. Os moradores do Cosme Velho temem o impacto das obras de expansão do trem do Corcovado na qualidade de vida do bairro. Os reflexos do turismo no meio ambiente na região do Cosme Velho foram tema de um debate promovido por uma comissão permanente da Câmara do Rio. Uma das preocupações dos moradores do Cosme Velho é com relação à reestruturação da estação do trenzinho do Corcovado. O medo é que aumente o número de visitantes no bairro e afete a qualidade de vida na região. A estrada de ferro completou 135 anos. É a principal porta de entrada do Cristo Redentor. Os moradores afirmam que não são contra a obra de expansão da estação do trenzinho do Corcovado, mas eles querem um estudo que avalie os impactos dessa reforma. A questão da reforma do bondinho, ela tem que ser entendida que o bairro do Cosme Velho é um bairro residencial e esse projeto que foi aprovado, ele foi aprovado à revelia dos moradores, ou seja, os moradores não foram consultados. No edital de concessão do poder público com o trem do Corcovado, há uma previsão de que seja feita uma audiência pública, que seja ouvido os moradores, que seja feito um estudo de impacto de vizinhança. A gente entende, a associação não é inimiga do trem do Corcovado, a associação não é inimiga dos turistas, a gente entende que aqui é um bairro residencial e que o turismo explorado aqui é um turismo que já vem sendo explorado há décadas e com essa expansão do trem, esse turismo vai dobrar, só que o poder público não apresentou também, de certa forma, um estudo para a gente entender com essa dobra de passageiros, de turismo, qual o impacto que isso vai causar para o bairro. Sávio Neves, gestor da estação do trem do Corcovado, apresentou números em busca de um pacto para garantir o turismo sustentável. São mais de 200 empregos gerados. A estação representa 12% do movimento diário do bairro. Atrai 1.700 turistas por dia. Os moradores já entraram com uma ação civil pública na Justiça. Querem um ordenamento, como, por exemplo, a limitação de acesso de ônibus de turismo no local. O debate público, o turismo e seus reflexos no meio ambiente e na qualidade de vida no Cosme Velho foi uma iniciativa do vereador Renato Cinco, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente. A Associação de Moradores demandou, inclusive, a audiência pública. Ela está sendo realizada hoje a pedido deles, porque é evidente que um bairro como o Cosme Velho, que tem apenas uma artéria já bastante congestionada no seu dia a dia, sofre com os impactos da estação do bondinho do Corcovado ser aqui no bairro. Agora, a gente, por outro lado, também tem no turismo uma atividade importante para a nossa cidade. Então, eu espero que com essa audiência pública a gente ajude a equacionar uma boa solução para o turismo com a melhoria da qualidade de vida aqui no bairro. O Diário da Câmara Municipal traz uma edição especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra, com iniciativas para combater a discriminação racial no município. Conheça algumas personalidades negras nascidas no Rio de Janeiro. Leis aprovadas na Câmara do Rio preservam o legado da presença negra na cidade. E exposição no saguão do Palácio Pedro Ernesto retrata os papéis desempenhados pelas mulheres negras no mundo contemporâneo. E você vai ver no próximo bloco. Tour do Maracanã celebra os 50 anos do 1000º gol de Pelé, com programação especial. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira, com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio.
por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Começa nesta quarta-feira mais uma edição do Salão Carioca do Livro, considerado um dos maiores festivais abertos de cultura no Rio de Janeiro. Este ano, uma menina de 8 anos estreia como escritora no Salão do Livro. Eu começo agradecendo a presença da Karina Lemos, que de frequentadora da LER, que é o Salão Carioca do Livro 2019, agora é também mãe de autora, a Duda Macieira, de 8 anos, que escreveu o livro Violeta e vai estrear como escritora nesse, que é um evento literário aberto no Rio de Janeiro. Na última edição, em 2018, atraiu mais de 100 mil pessoas para a Biblioteca Parque do Estado. Houve um encontro com 400 autores e esse ano serão 2 locações. O evento vai acontecer em 2 lugares, não é isso? Além da Biblioteca Parque, vai ser também no Campo de Santana. Então a expansão já começa daí, né? Na verdade, esse evento ele é incrível porque ele tem essa pegada de ser democrático mesmo, né? Um evento aberto, grande, e traz o leitor a entrada gratuita, então todos podem participar. Existe uma proposta de uma vivência, né, desse leitor ali dentro, de interagir com o evento como protagonista também desse evento, então é uma experiência de leitura. E esse ano o evento ganha mais um dia, né? Na outra edição foram 4 dias, esses são 5, de 20 a 23 de novembro. E esses 2 espaços, então agora a Biblioteca Parque, com o Campo de Santana, que está todo repaginado para o evento e é um legado que vai deixar para a cidade. Então, ele traz uma passagem entre o Campo de Santana para a Biblioteca Parque. Então, assim, vai ser incrível. Eu acho que todos têm que participar, porque vai ser muito bacana. Temos, claro, né, toda uma área voltada para literatura infantil, onde a Duda vai ser uma das autoras a participar. Primeiro, Duda, eu queria que você me contasse por que você se interessou, como é que você teve a ideia de escrever um livro? É que eu fiz um desenho para o meu pai, que era a capa do livro. Aí ele gostou muito, minha mãe também gostou muito. E aí eu falei que o nome dela era Violeta, por causa que o lacinho dela é violeta. E aí eu falei que eu ia escrever uma história sobre ela. Muito bom. Então, na verdade, tanto a história quanto as ilustrações são de sua autoria, né? Sim. Esse é seu primeiro livro publicado, mas você já tinha escrito o livro na escola, não foi isso? Sim. Como é que foi isso, Karina? Então, no primeiro ano do Fundamental, a Duda participou de um projeto proposto pela escola com a Estante Mágica, que é a produção de um livro dentro da escola. Então, a Estante Mágica entra na escola e eles fazem um trabalho conjunto com os professores e as crianças escrevem e ilustram um livro. Durante o ano passado, ela começou a produzir esse livro a partir da capa, realmente em casa. E construiu as ilustrações e fez o texto todo, enfim, a gente começou a acompanhar isso. E aí, quando foi se aproximando da Flipa novamente, que acontece em novembro também, todo novembro, ela acabou de voltar agora, inclusive, né, da 3ª edição. Já está veterana participando. E aí, o Marcelo, que é o curador, perguntou, e aí, vai ter livrinho novo da escola? E o Alexandre, meu marido, chegou feliz em casa, e aí, Duda, vai participar de novo? Tinha acabado de sair o 2º da escola. E ela falou, não, esse ano eu vou levar a Violeta, que é o meu livro. E aí foi uma loucura. Aí, enfim, fecha orçamento, essa loucura toda, fizemos uma campanha de financiamento coletivo para conseguir publicar. E aí conseguimos, e ela lançou na Flipa, e esse ano agora já está na 2ª tiragem, com 1000 exemplares, e aí já participou de um monte de coisa, Flip, Bienal, e agora vai ter o prazer de participar da LER, que frequentou sempre como leitora, e a gente curte muito esse evento. E agora ela vai como autora. Está no lugar certo, portanto, né? Tá no lugar certo. Porque o Salão Carioca, ele preza pela diversidade, sim, né? Inclusive autores desconhecidos do grande público, sim, editoras menores, né? É um evento que prioriza toda essa cadeia de produção literária.
Exatamente. É bem amplo, né, esse leque, justamente isso, para as pessoas conhecerem tanto os autores consagrados quanto novos autores e atingir também as coisas do público infantil, né, gera essa empatia de uma criança escrevendo e a criança vendo, claro. Isso é uma loucura, assim, é muito bonito de ver, sabe? E a Duda vai estar na programação junto com o Clube Girafa, que é um clube de leitura, que foi lançado agora em agosto. Inclusive, a edição desse mês de novembro é o livro da Duda que está na caixa, então os assinantes estão recebendo Violeta. E então ela vai estar junto com a programação que tem uma pegada de leitura compartilhada, em família, assim, é um clube bem interessante que ela vai estar junto com a Fernanda Figueiredo no evento. Muito obrigada pela participação, pelo bate-papo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada, Mariana. Com você, Ingrid. E na segunda reportagem da série sobre a Semana da Música, você vai conhecer Gustavo Depp, um músico amador que usa as mídias sociais para divulgar o trabalho. Música para mim é uma forma de expressão, assim, basicamente é me expressar mesmo, porque acho que não pode ser um meio só para ganhar, não pode ser um fim, eu acho que é um meio para você buscar, às vezes, coisas que você nem imagina, né? Uma experiência de fazer música para mim eu gravo no meu quarto, né? Porque por enquanto ainda não tenho condição de pagar músicos e produtores, eu espero um dia ter, né? Gravo no meu quarto, escrevo também às vezes em casa, às vezes na rua. Para mim, a vivência de música atualmente é essa, né? Spotify ainda você não tem a possibilidade de fazer o upload direto neles. Tem os distribuidores que eles mandam para o Spotify. Daí ele vai para o Spotify, vai para o Deezer, vai para o YouTube Music também. Forte aqui, se proteja. Como o Spotify ele tem, por exemplo, essa interação com o Instagram, você pode botar no Instagram Stories e botar uma música do Spotify que ela vai tocar. E isso eu acho muito bom, é uma ótima forma de você divulgar. Gustavo Depp, D-E-P-P-E. Não tem erro. Para mim é impossível viver sem música porque a música é uma forma de expressão e os seres humanos precisam se expressar, senão a gente sabe, fica essa tensão, né? A gente precisa aliviar nossas tensões do dia a dia. Sem você passei a ver o que nunca enxerguei, sem você me dei um tempo e me repensei, eu me vi. Nunca pare de tocar, não importa o que você está fazendo na sua vida, continue tocando, não importa se tem 10 minutos por dia, se toca piano, pandeiro, violão, toca todo dia porque isso faz um bem incrível e o ser humano precisa disso. E conforme a gente mostrou na edição de ontem, o milésimo gol de Pelé está completando 50 anos. Para comemorar a data, o tour para visitantes do Maracanã ganhou uma programação especial. Para comemorar um dos maiores acontecimentos da história do Maracanã, a visita guiada pelas instalações do Mário Filho vai contar com uma programação especial. Até 1º de dezembro, o aniversário de 50 anos do gol número 1000 de Pelé ganha destaque especial no tour. A Estação Pelé, primeira parada do passeio temático, reúne o acervo daquela partida épica. A rede que balançou depois do pênalti cobrado em 19 de novembro de 1959, a bola que, além de chutada, foi também beijada pelo atleta do século depois do feito, e o ingresso original, que permitiu a entrada de 65.157 torcedores, não só no estádio, mas para a história. Sidney foi um desses felizardos que pôde testemunhar o primeiro jogador de futebol do mundo a romper a marca da 1000ª conversão. O jovem de 12, 13 anos ainda nem sonhava em se tornar o presidente do América Futebol Clube do Rio de Janeiro, tradicional time carioca, mas já admirava o esporte bretão a ponto de assistir aos jogos
que nem eram do seu time. Esses jogos eram um jogo de grande expectativa. Me lembro bem que eu vim com mais 2 colegas, um tricolor e um flamenguista. E assistimos o jogo no meio da geral do Maracanã, na época tinha geral, no meio de campo. Na hora do pênalti, corremos para trás do gol, ficamos ali naquele ferro onde tem a divisão do fosso e tivemos o privilégio de assistir o Pelé bater e converter o 10º gol. Na zona mista, os visitantes têm a oportunidade de contemplar gravuras feitas pelo chargista Jorge Selobo, publicada nos jornais A Tribuna e Cidade de Santos, documentando a vida do rei do futebol. Na estação Vestiário, o público vê de perto as principais camisas que Pelé vestiu ao longo da carreira, do Santos, da Seleção Brasileira, do Cosmos e réplicas dos modelos usados em jogos amistosos pelo Vasco, Fluminense e Flamengo. O Maracanã, como palco do 10º gol, ele se preparou para trazer um pouco da experiência e dos conteúdos gerados na época de volta para o torcedor carioca, para ele poder experimentar o fato histórico novamente. Então você vai ter desde a bola original e a rede original do gol, até charges que foram feitas ao longo do tempo, uma exibição com réplicas das camisas utilizadas pelo Pelé, tanto no Santos quanto na Seleção Brasileira, na Seleção Paulista e em amistosos que ele disputou pelo Fluminense e pelo Flamengo, além da camisa do Cosmos nos Estados Unidos, e uma experiência imersiva no campo, onde você vai poder ouvir o áudio original da narração do gol e uma exibição do vídeo com o gol completo para todo mundo curtir de dentro do campo. Antes de adentrar o gramado do maior do mundo, o público ainda é surpreendido pela narração daquele gol que marcaria a época. Foi aqui mesmo que às 23h23 da noite daquela quinta-feira, aos 33 minutos do segundo tempo, o maior camisa 10 do mundo marcava seu 1000º gol na carreira, de virada contra o Vasco. O brasiliense Christian já tinha vindo ao tour do Maracanã, mas hoje se emocionou ainda mais ao trazer as filhas, justamente numa data especial. Sim, especial, e são para poucos. Somos privilegiados por Deus e pelo Pelé, por ter marcado história no futebol. Ano que vem será o próprio estádio Jornalista Mário Filho, que será celebrado ao completar 70 anos de fundação. O que a cidade está preparando é exatamente essa capacidade de receber com mais competência, com mais hospitalidade. A gente está aumentando a nossa demanda nesses últimos anos. A gente melhorou em 20%, a vinda dos nossos turistas. A gente aumentou em 20% também a vinda dos cruzeiristas. E isso impacta, a economia da nossa cidade. Então, o nosso objetivo, enquanto ter um produto como o Maracanã aqui para visitação, é aumentar a capacidade que o turista tem de permanecer na cidade, aumentando, então, a questão do consumo e, seguramente, aumentando a empregabilidade, que é o que a gente precisa. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.